Shalom Lekulam, Shalom a todos que estão no canal Techuvá Total para o estudo de um pedacinho da Torá. Vamos continuar o nosso estudo sobre como estudar a Torá, como nos dedicarmos a esse estudo para tirarmos maior proveito das parashut Shavu, as porções semanais, e para tirarmos muito proveito de tudo que nos vem ensinado na Torá. Então hoje eu quero trazer para você, assim que você abrir o teu coração para o estudo, eu quero trazer para você os rolos da Torá, os nomes dos rolos da Torá, a divisão desses 5 livros, né, que vão nos trazer gradativamente o ensinamento do Eterno. Então eu quero dar hoje aqui para você uma passagem geral e depois, nos próximos estudos, vamos adentrar a cada um dos 5 livros. Sefarim significa o plural de Sefer, né? Livros, os rolos da Torá. Os rolos da Torá, cada um se chama um Sefer, um livro. Né? E o nome daquele que escreve, que copia o livro da Torá, que faz a redação desse livro, a cópia desse livro, se chama Soferim. Soferim. E esses nomes vêm da palavra contar, né? Sefer. Sefer significa contar, porque o soferim, o que ele fazia? Ele copiava cada linha da Torá, cada uma das linhas da Torá, e repetia letra a letra na cópia que ele estava fazendo, e tinha que tomar muito cuidado. Então, para evitar que houvesse algum erro, ele fazia a soma dos valores de cada letra do livro que ele estava copiando. Então ele somava uma linha, se desse um número a mais ou a menos, toda aquela cópia estava fadada à destruição. Ele deveria destruir toda a cópia, não só aquela página, não podia rasurar uma página, porque era um rolo, né? Era um rolo, não tinha como rasurar uma página, ele tinha que rasurar toda a obra. Então, era um trabalho muito meticuloso, por isso que eu disse anteriormente que demorava muito, porque ele tinha que letra a letra, desenhar letra a letra, evitar um quotes, né? Se ele errasse um quotes, se botasse um quotes a mais ou a menos, daria problema. Se ele eliminasse um iud, daria problema. Então ele tinha que fazer esse trabalho cuidadosamente. Então ele era um contador, porque ele contava os números, os valores de cada letra, de cada linha, para garantir que a sua cópia era perfeita. Né? Por isso que o nome dessa profissão de escriba passou a ser no hebraico um sefer, né? Um sofer. Sofer copiava o sefer, o livro. Sefarim são os rolos ou livros, como a gente conhece hoje, né? Nessa forma de brochura, assim, um livro, né? Um livro que é todo Tanar aqui escrito, senão a gente teria que ter aí vários rolos, né? Vários rolos para poder ter todo esse texto. Você sabe que hoje nós temos aí a possibilidade de ter Tanar, ou a Bíblia completa, no hebraico, em português, em outras línguas, né? Graças a esses livros que foram trazidos desde a antiguidade, desde a época de Moshe, né? Que foram copiados, muitas e muitas vezes até chegar aos dias de hoje. Então vamos ver esses nomes, né? Porque uma das dificuldades que muita gente tem, né, não saber, por exemplo, que Torá é o Pentateuco, muita gente também não sabe que Bereshit é o livro de Gênesis, né? O livro de Deuteronômio, o nome original é Devarim. Então o que significam esses nomes em hebraico e português? Será que os nomes em português não tem nada a ver, como muitas vezes a gente pensa, esses nomes foram uma tradução, não tem nada a ver com o original. Nós vamos ver no estudo, né, que eles têm bastante significado também, não tanto quanto o nome original, né, a palavra original no hebraico ela traz um significado, mas a palavra, da forma como ela foi traduzida, também nos remete a um ensinamento, a um aprendizado que devemos ter desses nomes. Então vamos iniciar aí o estudo dos nomes dos rolos dos Sefarim. Os nomes dos livros, eles vêm
trazidos na primeira palavra, né, ou na primeira palavra significativa do primeiro verso. Né? A primeira palavra que aparece, que tem algum significado dentro daquele verso, passa a ser o nome do livro. E também passa a ser o nome da primeira porção desse livro. Então, o livro de Bereshit, esse que nós vamos começar hoje, ele tanto é o nome do livro, né, desse primeiro livro, quanto é o nome da primeira porção. A primeira porção da Torá se chama Bereshit, justamente porque é esta primeira palavra aqui, ó, que aparece logo no início. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit significa no princípio. Mas essa palavra tem muitos significados. Né? Ela tem muitos significados além de no princípio. Porque você pode ver aqui dentro a palavra bará, ó, bet, resh e aleph, bet, resh e aleph, como a segunda palavra. Então você tem aqui, criou, né? No princípio criou Elohim os céus e a terra. No princípio você tem assim, e criou Shit, né? Barashit criou seis mundos, 6 dimensões do nosso mundo. E aí a gente tem muitas interpretações. Um sábio lá na antiguidade, ele escreveu 913 definições da palavra Bereshit. Escreveu um livro que tinha aí 913 explicações desse nome, narrando, né, vários sentidos e vários usos desse nome Bereshit. E por que ele não fez 1000, já que fez 913, né, descobriu 913, por que ele não descobriu 1000 nomes? Porque justamente 913 é a gemátria, né, gemátria da palavra Bereshit. Então ele quis parar no 913. Bereshit tem a gemátria 913, 400 do Taf, 10 do Yud, 300 do Shin, 1 da Aleph, 200 da Resh e 2 da Bet, somando 913. Né? Nós já falamos muito sobre esses nomes. Então, essa primeira palavra, lógico, não tem nenhuma palavra anterior, não tem nada, era conhecido até o lançamento de Bereshit, então Bereshit passa a ser o nome dessa porção e também o nome da porção do livro, né, que traz a porção Bereshit. Nós entraremos no próximo estudo, falaremos um pouco mais da importância desse livro, o que esse livro nos traz. Né? Eu, particularmente, tenho uma predileção por esse livro, por ele nos trazer muitos significados, né? Por eles trazerem muitas explicações, como nós veremos à frente. Não vamos dar um spoiler agora, vamos esperar um pouquinho para você ver quão significativo é esse livro. O segundo livro, né, o segundo livro já tem uma coisinha um pouquinho diferente, já não é a primeira palavra que aparece no livro, né? Não é a primeira palavra que aparece no livro, o nome do livro, mas é a primeira palavra significativa. Né? Ve'ele shemot bnei Israel ha'baim Mitzrayim et Yaakov ish u veito bahu. E estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram em Mitzrayim com Yaakov. Um homem e sua casa entrou com ele. Né? Um homem e sua casa entrou com ele. Um homem e sua casa entrou. Né? Israel, nós escrevemos com Yud, com a Y, né? I-S-R-A-L, né? Sempre separando aqui ela, que nos remete ao nome Elohim. Então, sempre que a palavra traz esse nome, nós colocamos essa apóstrofe aqui para exemplificar, para ressaltar que está se relacionando com o nome do Eterno. Mitzrayim é a terra do Egito, né? Aquela terra em que o povo ficou prisioneiro muitos anos, né? Ficou lá servindo como escravo muitos anos. E Yaakov é o nome Jacó em português. Né? E aqui você vê interessante, Ve'ele shemot, aqui não tem o verbo ser, né? O verbo irie, né? Irie
é uma das conjugações do verbo ser. Porque no hebraico bíblico, o verbo ser e o verbo estar, ele muitas vezes ele vem implícito, né? Ele não aparece. Ani Renato, eu sou Renato. Então eu não falo Ani e Rie Renato, né? Eu não falo que eu sou Renato. Está implícito o verbo ser e estar. E no hebraico também não aparece o verbo ter e haver, esses dois verbos que representam a posse, eles não aparecem no hebraico. Muitas vezes você vai ver na tradução, né, por exemplo, Abraão teve 2 filhos, mas na Bíblia, na Torá, você não vai ler nunca que Abraão teve 2 filhos. O verbo ter não vai aparecer, né? Existia para ele 2 filhos, existia para ele uma riqueza, existia para ele tantas e tantas coisas, né? Por quê? Porque no hebraico, no hebraico bíblico, o verbo ter e o verbo haver não aparecem. Por quê? Porque nada temos, nada é nosso, nada há para nada nos pertence, né? Tudo existe para nosso uso, para nosso deleite, para nosso usufruto, para nossa contribuição, para o desenvolvimento do nosso mundo. E aqui nós vemos essa palavra ve'ele, que poderia ter sido omitida, né? Poderia ser Hashemot, os nomes Bnei Israel, dos filhos de Israel são, né? Então você teria o verbo ser implícito aqui, mas nós temos que lembrar o seguinte: cada letra da Torá tem um motivo de estar onde está. Ela não pode ser retirada, ela não pode ser alterada, ela não pode ser acrescentada. Então, essa palavrinha aqui, ve'ele, tem um significado muito importante, como nós vamos ver daqui a pouquinho, né, nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa palavra que está aqui parecendo que está a mais. Vamos então ao terceiro livro. Livro de Vaikra. Vaikra el Moshe, Vaidaber Adonai elav, Meorel Moed Lemor. E chamou a Moshe, Moisés, né, o nome de Moisés nós vamos sempre falar Moshe, Vaidaber, e falou Adonai elav a ele, Meorel Moed Lemor, da tenda do encontro. Então aqui nós vemos que ele falou da tenda do encontro, não na tenda do encontro. Por quê? Porque nesse momento, se você já leu o livro de Shemot, o livro de Vaikra, desculpe, você já viu isso, mas se você ainda não teve essa chance, você vai observar, quando estudar esse livro, que Moshe, nesse momento, não podia entrar o Mishkan foi levantado, a tenda do encontro estava pronta, mas ninguém podia ainda, né, podia entrar na tenda. Então, por isso que o Eterno fala da tenda do encontro com Moshe e não na tenda do encontro com Moshe, que são entendimentos bem distintos. A gente tem que prestar atenção, né, em cada uma das letras, em cada palavra que é apresentada para o entendimento correto do texto. Então vamos ver a palavra inicial, Vaikra, e, né, esse vav aqui é um conectivo que representa o né, esse aqui, muitas vezes ele aparece no original como conectivo e na tradução entra uma vírgula, né, porque entra uma vírgula na palavra anterior, porque, como eu já disse anteriormente, na Torá não havia ponto, não havia mudança de linha, não havia parágrafo, nada disso. Muitas vezes a frase é continuada, né? Continuada daqui desse baú, começaria a próxima frase. Né? Começaria a próxima frase. Então, não teria essa separação aqui, esse ponto final. A verdade poderia que ter se a próxima palavra tivesse um conectivo vav, né, poderia ter uma vírgula aqui, ou poderia ter
um E conectivo E aqui. Então, muitas vezes Vaikra, que vai vir do final do livro de Shemot, ele vai dar continuidade aqui, né? Então, formando aí uma única frase, mas aí nós temos uma separação dos livros, porque essa separação é importante que aconteça, é importante que a gente tenha esse entendimento. Então, Vaikra e chamou, né? Palavra kará. Kará é chamar e chamou. Esse iud aqui tem um significado de passar o verbo kará para o passado. Vaikra e chamou, né? Chamou Moshe e falou com ele. O próximo livro, Bamidbar, nós temos novamente palavras aqui no início que não estão no nome do livro, né? Então o nome do livro poderia ser Daber, vai Daber, né? Mas não é a quinta palavra aqui no nome, né? Vai Daber Adonai el Moshe Bamidbar Sinai Be'ohel Moed Be'erad Lachodesh Hashnei Bashana Hashenit Le Tsetan Me'eretz Mitzrayim Lemor. E falou Adonai a Moshe no deserto do Sinai, Be'ohel, na tenda do encontro. Então aqui, no livro de Bamidbar, né, no livro de Bamidbar, o Eterno falou com ele na tenda do encontro, não fora da tenda do encontro, não chamou na tenda do encontro e falou da tenda do encontro. Já é aqui, né, dentro da tenda do encontro, naquele lugar, né, no Santo Santíssimo, onde só Moshe entrava para receber as palavras do Eterno. Na tenda do encontro, no primeiro dia, a palavra dia está implícita aqui, né? No primeiro dia, la Rodesh, do mês, né? O mês Rodesh, mês que começa justamente, né? Justamente na lua nova. Então o mês tem o nome de Rodesh, né? Rodesh significa mês, porque significa a lua nova, começa com a lua nova. Hashinei, o segundo, Bechaná, o segundo mês do ano, né, que é o mês de Iyar no hebraico, que corresponde em português ao mês de maio. Né? O mês de maio é, né, uma parte do mês de maio, um pedacinho do mês de abril, dependendo do ano aí, você tem um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, mas é a maior parte do mês de maio. No segundo ano da sua saída de Mitzrayim, a terra do Egito, dizendo. Então aqui você viu que tem aqui mais 4 palavras. Vai Daver Adonai el Moshe. O nome do livro aparece então na quinta palavra, né? Bamidbar, no deserto. Então você vê aí que, né, não é sempre a primeira palavra do livro, mas sempre a primeira palavra que tem um significado especial. Por que não é? Né? Por que não começa Bamidbar no deserto Sinai, no deserto do Sinai, o Eterno falou com Moshe. Então, por que aparece e falou Adonai a Moshe no deserto? Por que é no deserto o Eterno falou com Moshe? Tem um significado e a gente não pode fazer nenhuma alteração, porque senão nós perdemos esse significado, nós perdemos essa instrução que é muito importante para o entendimento de toda a Escritura, né? Cada letra está no lugar certo, não está mais, não está menos, não pode ser modificado de jeito nenhum, nenhum concílio, nenhuma reunião de especialistas, de doutores da lei, ninguém pode mudar nenhuma dessas letras, nem um Yud e nem um Kodes, como nos ensinou Yeshua. O quinto livro é o livro Devarim, Elecha Devarim, Asher Diber Moshe, El Kol Israel, Be'erev
ha-Yarden, Bamidbar, Ba'arava, Mol Suf, Bein Paran, Uvein Tofel, Ve Lavan, Va Hatserot, Ve Di Zahav. E estas são as palavras que falou Moshe a todo Israel de além do Jardém, no deserto, na planície de frente ao Suf, ao mar de Suf, ao mar de juncos, entre Paran e entre Tofel e Lavan e Hatserot e Dizahav. Então esse é o livro Devarim e também a porção Devarim, que também começa na segunda palavra, não na primeira. Né? Então você vê aí que também poderia ter sido retirado esse Eler HaDevarim. Poderia começar as palavras que Moshe falou, né? As palavras que Moshe falou a todo Israel são essas. Então você vê que essa ordem aqui tem um significado muito interessante. Né? Vamos ver o que significa os nomes dos livros primeiro, e depois nós vamos ver o que essas palavras a mais estão nos trazendo. Né? Então, o significado do nome dos livros. Né? Então, nós vamos ver aqui no hebraico a transliteração, o nome traduzido, né? Traduzido diretamente da transliteração do hebraico e como foi adotado, né? pelas Bíblias que vieram lá do grego, vieram lá da Septuaginta, a primeira tradução, depois vieram do latim, da tradução feita lá no início da Era Comum. Né? Então foram feitas essas traduções. Bereshit significa, né? Nós lemos esse conjunto de letras aqui, nós lemos como Bereshit, Bet, Ret, Aleph, Shin, Yud e Tav, Bereshit. Né? No princípio, no início, no começo de tudo, não havia nada e agora vai se começar a construção, a criação do mundo a partir do nada. O Eterno cria o mundo para que os céus e a terra, para que tivesse a possibilidade de haver a vida sobre a face da terra e abaixo dos céus. Então, esse princípio foi importante. Né? Nós vamos ver no estudo de Bereshit um pouquinho mais sobre esse livro, que é muito fantástico. E a palavra Gênesis, né? Gênesis traz uma relação com o nascimento, com o surgimento de alguma coisa, com o início de alguma coisa, a gênese da nossa empresa, quer dizer, o início da nossa empresa, a gênese de uma situação, o começo daquela situação. O Gênesis está trazendo aí o começo ou a origem de por que alguma coisa aconteceu. E nós vamos ver que essa palavra Gênesis tem muito a ver com o que nos traz o livro de Bereshit, né? O significado que ela traz para cada um de nós no nosso dia a dia. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso no próximo encontro em Mitzvah Hashem, se o Eterno assim permitir que a gente evolua nesse estudo. Shemot, né? Shemot vem da palavra Shem. Shem significa nome, Shemot, nomes, mas Ot é o plural feminino. Então a palavra nomes em hebraico é uma palavra feminina, Shem, nome, né? É o nome que o filho de Noa recebeu, o filho de Noa, de quem procedeu toda a geração, Ever, né? Procedeu também Abraham, Isaac, Yaakov, né? Todos eles vieram da descendência de Shem, Shem que significa nome, Hashem, o nome, né? O nome que nós muitas vezes traduzimos o tetragrama sagrado, trazemos como Adonai, trazemos como Eterno, trazemos como o nome, né? Hashem, o nome Hashem. Então, a palavra Shemot são os nomes, e também foi conhecida em todo o mundo como o êxodo, a partida, a saída, né? A caminhada pelo deserto. Muitas vezes nós lembramos que temos nesse livro de Shemot
os 10 mandamentos, a apresentação dos 10 mandamentos ao ser humano. Então poderíamos chamar esse livro, a tradução poderia ser os 10 mandamentos, né? Mas nós vamos ver que Êxodo também tem um significado muito importante que a gente precisa resgatar na nossa língua e associar com o que a Escritura nos ensina. Vaikra, né? Vaviud, Kuf, Resh e Aleph. Vaikra, e chamou, né? Chamou para falar alguma coisa, chamou para orientar, chamou para apresentar, né, uma solução para alguma coisa. E nós veremos que a tradução, como ficou conhecida, Levítico, também tem um significado muito importante, um significado que nós precisamos ter claro na nossa mente, mas sempre o nome em português você tem que ligar ao contexto, ao contexto a que ele se refere. Simplesmente a palavra Levítico não teria muito significado se você não associar com o conteúdo desse livro. Bamidbar, Bet Min Dalet Vav Resh, Bamidbar, no deserto, né? Você vê aqui que nós temos aqui a palavra davar, palavra, né? Então, Bamidbar é no deserto também, mas é na palavra, né? Também teria esse significado, na palavra, no deserto. Foi quando o Eterno falou com o seu povo, falou todas as instruções, vieram ali a partir da saída de Shemot, durante a travessia do deserto que o Eterno ensinou a todo o seu povo. E o último livro, Devarim, Dalet Vav, Dalet Vet, Resh Yud e Men, Devarim, palavras, né? Então você vê aqui Davar e Devar, né? Então são as mesmas palavras, Bamidbar e Devarim têm raízes, são as mesmas raízes, né? Então você vê aqui que tem uma relação muito grande. E esse nome, Deuteronômio, também tem um significado quando associado com o conteúdo, né, com o contexto desse livro, também se torna uma palavra muito significativa, que traz muito ensinamento. Mas quando a gente aprende no português, ou no inglês, ou em qualquer outra língua, nós não vemos esse significado, nós não vemos essa associação. Então, perdemos esse conteúdo. Então, vamos agora fazer aqui uma análise um pouquinho diferente do que você está acostumado. Eu quis trazer para você aqui uma interpretação, né, desses 5 livros de uma maneira que provavelmente você não viu dessa forma, né? Então, estou trazendo justamente para você refletir e ver se isso tem fundamento, né? Se isso não é simplesmente aqui uma forma de que eu estou vendo alguma coisa que você não está vendo. Eu vou trazer para você, espero ser claro o suficiente para que você perceba também. Eu vou trazer para você agora o primeiro verso, a primeira palavra, o primeiro verso de cada um dos livros e o último verso, né? Para você ver aí, nós vamos fazer aqui um estudo que vamos, no final, ter uma visão do que são esses 5 livros, um resumo, digamos assim, uma pequena cola, né, do que esses livros dizem. Então vamos pegar Bereshit, né, no princípio criou Elohim os céus e a terra, né, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E o último verso diz o seguinte: Vayamat Yosef ben Meat ve'ezre shanim. E morreu Yosef na idade de 110 anos. Então a Torá sempre coloca o tempo de vida como ben, né? A palavra para filho. Então ele foi filho,
né, ele foi filho nesse mundo durante 110 anos. Né? A partir daí ele não é mais filho desse mundo, ele já não existe mais nesse mundo. Então há sempre a palavra bem quando a Torá vai nos falar sobre o tempo de vida. Então, e morreu Yosef na idade de 110 anos. Vaiará netu otô, e o embalsamaram. Vai sen Baaron be Mitzrayim, e colocaram e o puseram Baaron na arca, né? Na arca. Essa é a tradução que você vai ler, mas Aron não é arca, né? Aron não é arca, Aron é um baú, é um armário, é um container de alguma coisa que se coloca dentro. Então, Aron é baú. Nós chamamos de Aron Edut, Aron Abrit, a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho, né, que na verdade nós estamos falando errado, mas a arca parece ser muito mais bonito que baú. Baú dá significado aí de que uma caixa para guardar alguma coisa, que é um ataúde, é isso, né, guarda lá um corpo de uma pessoa que morreu. E muitas vezes as pessoas se engrandecem com esse nome, Arca da Aliança, achando que a arca é a maravilha, e não a aliança que está lá dentro, porque a arca dá esse sentido, né? Como você tem aí um presente, né? Você dá um presente para uma pessoa e você bota um embrulho maravilhoso, um papel legal, uma fita, uns enfeites. O embrulho não significa nada, significa o presente que a pessoa está recebendo, né? Eu vejo que muitas crianças, né, aconteceu aqui em casa, a criança recebia lá o presente, né, aquela embalagem maravilhosa, ia lá, rasgava tudo, né, doido para chegar no que estava lá dentro. E muitas vezes o que estava lá dentro era uma roupinha, uma camiseta, um short, um par de tênis, e a criança virava a cara e ia procurar outro presente. Até que um dia a criança abre um presente simples e lá dentro tem um brinquedo, que é aquilo que ela queria, o brinquedo que ela queria, e não uma calça, um par de tênis, uma camiseta, né? Aquilo não é para ele um presente, o presente é o brinquedo. Então, quando a gente fala Arca da Aliança, a gente está achando que a arca que é maravilhosa, e na verdade o que é maravilhoso é o que está lá dentro, né? A aliança que está lá dentro. Nós temos duas arcas, né? Tevá, a palavra arca, nós temos duas arcas citadas na Escritura, em toda a Escritura, que é a arca de Noá, a arca de Noé, e a arca de Moshe, a arca em que Moshe foi colocado no rio, né? A arca navega, a arca flutua sobre as águas, e a arca de Noé trouxe a subsistência do ser humano na face da terra e dos animais, né, a arca transportava Noé, seus 3 filhos e as 4 esposas, e os animais que iriam repovoar toda a face da terra. E Moshe, né, a arca, logo depois que ele nasceu, ele foi colocado numa pequena arca, num cesto, que permitiu que ele sobrevivesse e levasse todo o povo, né, que foi resgatado lá por Noé, todo aquele povo da descendência de Noé, que vai então ser resgatado para o eterno, né, através de Moshe. Então aqui você vê que o baú que carregava Yosef, né, Yosef foi embalsamado e colocado dentro de um baú, né, Bemitzrayim, no Egito. Né? E aí o livro 1 termina, o livro Bereshit termina e começa o livro de Shemot. Vele Shemot Bnei Israel Baim Mitzrayim et Yaakov Ish U Veim Bahu. Então nós vemos aqui, eu quero ressaltar para vocês essas 3 palavras aqui, Bemitzrayim, Vele, Shemot. Daí você vai ver que
essa palavra que tinha que estar aqui como ela está, não poderia ter sido omitida de jeito nenhum. Final do livro de Shemot e começo do livro de Vaikra, que Anan Adonai El al Hamishkan Yoman Ve'esh Tirie Laila Bo Laeinei Kol Beit Israel Bechol Ma Seeichen Vaikra El Moshe Vaidabir Adonai Elav Me'orel Moed Lemor, porque a nuvem de Adonai estava sobre o Mishkan, tabernáculo, né? Estava sobre o Mishkan, o tabernáculo no deserto. No dia, durante os dias, durante o calor do dia, vê este fogo vinha na noite sobre ele, ou seja, no Mishkan, em cima do Mishkan, durante o dia havia uma nuvem protegendo do calor do sol, protegendo das intempéries, protegendo de insetos, protegendo de tudo, né? E à noite como um fogo aquecendo na friagem do deserto. Aos olhos de toda a casa de Israel, Maseeihem, nas suas jornadas, nas suas, né? Behol Maseeihem, todas as suas jornadas. E chamou a Moshe, e falou Adonai a ele da tenda do encontro, dizendo. Então aqui nós temos uma amarração entre o último verso de Shemot, do livro de Shemot, e o primeiro verso do livro de Vaikra. Último verso do livro de Vaikra e primeiro verso do livro de Bamidbar. Eler hamitzvot asher tzivah Adonai et Moshe el Bnei Israel be'ar Sinai. Estas são as mitzvot, os mandamentos que Adonai ordenou a Moshe, aos filhos de Israel, no Monte Sinai. Então, nós terminamos o livro de Vaikra dessa maneira. E começamos o livro de Bamidbar. Vaidaber Adonai el Moshe Midbar Sinai be'orel moed be'echad lechodesh ha-shinei bashana ha-shenit la le-tsetan me'eretz Mitzrayim lemor. E falou Adonai a Moshe no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro do mês segundo, no ano segundo da sua saída da terra de Mitzrayim. Então, o livro de Vaikra termina aqui como Sinai e começa o livro de Bamidbar e falou Adonai a Moshe no deserto. Então termina. Essas são as mitzvot que Adonai ordenou a Moshe, aos filhos de Mitzrayim, aos filhos de Israel no Monte Sinai, e falou Adonai a Moshe no deserto do Sinai. Então vê que já que não há uma quebra, não há uma separação de um livro para o outro, é a frase que continua. E nós temos essas palavras aqui, 1, 2, 3, 4 palavras que tinham que estar aqui. Ela não podia ser tirada como a gente pensou anteriormente. Por quê? Porque esse significado poderia estar embutido dentro do início da outra frase. Então vamos agora ao final do livro de Bamidbar e começo do livro de Devarim. Relê hamitzvot ve'hamishpatim asher tzivah Adonai bnei beyad Moshe el bnei Israel be'avot Moav al Yarden e Eriho. Estas são as mitzvot e os juízos que ordenou Adonai pela mão de Moshe
aos filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Iardém e Jericó, de frente a Jericó, ou seja, naquele momento que eles vão atravessar, né, na planície de Moabe, ali atravessar o Iardém para chegar na cidade de Jericó, tomar a cidade que vai ser feito lá por Yehoshua, e aí tomar toda a terra de Israel. Eleha devarim asher diber Moshe el kol Israel be'ever ha-Yarden במדבר, בערבה, מול, סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן, וחצרות, de Zahav. Estas são as palavras que falou Moshe a todo Israel, além do Iardém no deserto, na planície de frente ao Suf, entre Parã e entre Tofel, e Lavã e Hatzerot e de Zahav. Então nós vemos aqui que terminou um livro com Jericó e começa o outro livro com estas são as palavras. Então nós temos aqui uma palavra a mais, Ele, né, e o artigo Ele Hadevarim. Ele Hadevarim, que estão aí, né, que estão aí aparentemente a mais. Vamos aí, né, ao final do livro de Devarim, início novamente do livro de Bereshit. O Lechol Hayad Ha-Hazaká, o Lechol Ha-Morá, Ha-Gadol, Asher Asot Moshe Le'enei Kol Israel, né? E por toda a mão forte e por todo o grande milagre que fez Moshe aos olhos de Israel. Aqui terminam os 5 livros da Torá e começa novamente Bereshit. Então nós temos aqui Israel no princípio, né? Então nós fechamos aqui os 5 livros e retomamos, no próximo ano retomamos o estudo novamente, né? Repete-se o estudo novamente, aprofundando o ensinamento, aprofundando o aprendizado. Então você percebe aqui que nessa palavra Israel, Bereshit, uma termina com Lamed e a outra começa com Bet, formando aqui a palavra Lev, coração, né? Consciência, entendimento, toda a sede do nosso ser está no coração, Lev, né? Então Lev são essas 2 palavras que soma 32, 30 do Lamed e 2 da Bet, formando 32, cuja raiz, a soma das letras, é o número 5. Né? E se você somar todas as letras, 913 de Bereshit, 541 de Israel, dá 1454, que novamente dá a raiz 5 livros. Então os 5 livros são coração, são para a nossa consciência, para o nosso entendimento, né, para nosso crescimento. Tá, mas e o que fazer com esses negócios de primeira frase, primeira palavra, última palavra? O que isso tem a ver? O que eu faço com isso? Qual é o truque que está aí que você vai mostrar, que você fez um alarde aí dizendo que ia mostrar? Bom, veja só quando a gente junta a palavra Bereshit, né, que é a primeira palavra do livro de Bereshit e a última palavra do livro de Bereshit. Né? Bereshit Bemitzrayim. No princípio, em Mitzrayim. No princípio, no Egito. No princípio, na idolatria. No princípio, na servidão. No princípio, na perdição da nossa condição de ser divino, de ser que tem dentro de si o Ruach Elohim. Então, nesse momento, nós estamos no mundo da servidão.
Nós estamos naquele momento que nós não aguentamos mais, nós estamos desesperados, clamando ao Eterno para nos tirar de Mitzrayim. Esse é o princípio da nossa jornada, esse é o princípio da nossa caminhada. E aqui nós temos, então, formando justamente a caminhada, o 2 de Bereshit e o 40 de Mitzrayim, né? O 40 que formando aqui o número 42, os 42 estágios dessa jornada que nós vamos enfrentar a partir do momento que nós decidimos, né? Nós decidimos que não dá mais, nós decidimos sair dessa idolatria de Mitzrayim. E aí nós vemos o quê? Ele Shemot Maseh Erim, né? E estes são os nomes da jornada deles. Então nós vemos aqui justamente a jornada da Teshuvah, a jornada para a libertação, a jornada para o retorno ao Eterno. Como nos dizia Yohanan Hamatbil, né? Yohanan, o imersor, João, o Batista, como é conhecido, lá no início das ações dos livros dos evangelhos nos escritos nazarenos, né? Apresentada lá, alguns apresentam lá a genealogia de Yeshua e tal, mas a ação começa mesmo, né? quando ele vai ao encontro de seu primo e é batizado. E o que o seu primo estava fazendo ali? Chamando todo aquele povo israelita que estava perdido, que estava voltado para os desejos, para as perdições do Egito, que naquela época não era mais o Egito, era Roma, mas era o mesmo significado, a idolatria, a perversão, né, a devassidão, e ele convida todo mundo que está no princípio, que está ali naquela idolatria, a sair, a caminhar na Teshuvah, a fazer a caminhada de Teshuvah. Então a Torá nos ensina aqui, ó, Ve'ele Shemot Maseh Erim, né? Última porção do livro de Bamidbar, Masei, justamente o nome desses 42 estágios. Por isso que eu falei, olha, essa palavra aqui não podia ter saído, né? Porque senão você não teria que estes são os nomes da jornada deles, ou seja, deles que estavam lá, né? Que estavam lá caminhando em Teshuvah, desses que querem fazer o caminho de Teshuvah. Então esses nomes são apresentados aqui nessa forma, né? Nessa forma de olhar o texto de uma outra maneira, sem tirar nenhuma letra, sem tirar nenhuma palavra, mas simplesmente juntando algumas palavras, fazendo essa junção para ter esse significado. E chamou ao Sinai, Vaikra Sinai. Quem chamou o Sinai? O Eterno, né? O Eterno chama o seu povo ao Sinai. No 50º dia, no meio do deserto, ele entrega as Sérita Tevarim, as 10 palavras, né, que ele entrega no Monte Sinai. Então, ele chama o povo ao Sinai para entregar a Sérita Devarim, esse código que é a nossa conduta pelo nosso mundo, a conduta que devemos seguir, praticar todos os dias, guardar em nosso coração para caminhar esses 42 estágios. Né? Sem essa Sérita Devarim, não há caminhada em Teshuvah. Não adianta 9 só das 10, não adianta uma só das 10, não adianta 7 das 10, tem que ser as 10, né? Tem que ser as 10 palavras, tem que ser cumpridas, não adianta uma só. Né? Então, é aqui que o Eterno diz, chamou ao Sinai, para quê? Né? E falou Adonai a Moshe no deserto em Jericó. Então, desde o Sinai, desde aquela entrada no Sinai, até as portas de Moabe, até a planície de Moabe, as portas de Jericó, atravessando o Jardém, o Eterno ensina a cada um, né, cada um dos ensinamentos que eles devem ter, através de Moshe, através da mão de Moshe, através do ensino de Moshe, ele ensina as pessoas em todos os dias da nossa caminhada. Né? Então é por isso que nós conseguimos fazer esse estudo, se não houvesse essas palavras aqui antes
de Bamidbar nós não entenderíamos, né? Nós temos que ter Vai da beira Adonai El Moshe Bamidbar e Yerihô, senão não teríamos, né? Teríamos só deserto e Yerihô aqui, esse estudo não poderia ser feito, esse entendimento não nos chegaria. E o que o Eterno ensinou a Moshe? O que o Eterno falou para Moshe no deserto até Yerihô? Estas são as palavras a Israel, a palavra de Israel, a palavra que o Eterno dá a Israel, a sua herança ao povo de Israel, são justamente as palavras desta Torá, né? Esta Torá que começa em Bereshit e termina em Israel, que forma a palavra coração, que vem ao entendimento de todos nós. Mas é importante o seguinte, é importante que você não fique preso somente às palavras, porque se você ficar preso às palavras, ou seja, se você simplesmente somar essas letras em vermelho, você vai ter o seguinte valor numérico, 440. 440 é a palavra met, morte, né? Então, é a palavra met, a palavra morte. Só estudar a Torá para aprender as letras não significa nada, né? Você não tem, né? Você não tem crescimento nenhum, você simplesmente vai conhecer o texto, como muita gente conhece, mas não aplica na prática. Você tem que praticar, você tem que levar para o teu dia a dia, quando você levantar, quando você deitar, quando você entrar, quando você sair, você tem que ter essas palavras que o Eterno ensinou através de Moshe, você tem que praticar todos os dias, porque senão você tem aqui, né, a palavra met, 440. A palavra met, 440, nos lembra da palavra dam, da palavra sangue, né? Dam, 4 mais 40, 44. Então aqui, se você faz uma gemátria reduzida, tirando o zero, você tem o mesmo valor. Dan e met significa a mesma coisa, sangue e morte. Mas se você acrescentar o Ruach Elohim no sangue, né? Se você somar ao sangue o Aleph, o Ruach Elohim, ou se você somar o Eterno no conteúdo da sua palavra, do seu ensinamento, o que você tem? Você tem a palavra Emet, 441, né, que soma, que tem a raiz 9, a mesma raiz de Adam. Então, Adam, que recebe o Ruach Elohim que no sangue, que tem o Ruach Elohim, que manifesta a consciência no ser humano, é também significado de verdade, de vida. Então a verdade da Torá, ela só aflora quando você tem as palavras, mas você pratica conforme os ensinamentos do Eterno. Não é porque ele ensinou, não foram as palavras. Ele ensinou a você a praticar. Você tem que praticar esse ensinamento todos os dias da sua vida. É aí que você vai, então, tirar maior proveito desses ensinamentos, né? Conhece a verdade e ela te libertará. A verdade é a prática de todo o ensinamento escrito, né? Escrito por Moshe. Se você somar todas essas letras aqui, você tem 72 letras, né? 72 letras formando esse pequeno verso aqui que eu juntei as palavras iniciais e finais de cada livro. 72 letras representam também as 72 letras que você encontra no livro de Shemot, capítulo 14, versos 19, 20 e 21. Cada verso tem 72 letras, e esses versos falam exatamente da nuvem que protegia o povo, da nuvem que ia à frente e à retaguarda do povo, protegendo contra os agressores, contra o Mitzray que estava querendo tomá-los de volta. Porque Mitzray sempre vai querer levar a gente de volta, mas se você está protegido pela palavra, se você está protegido por essas 72 letras, você vai conseguir se libertar desse desejo de voltar à idolatria, desejo de voltar às panelas
cheia de carnes, alho poró, de frutas, de melancia, né? Você daqueles desejos de satisfação da própria carne, mas não da satisfação da tua consciência, do teu coração. Então, reflita sobre essas palavras, reflita sobre esse ensino, e no próximo encontro, se o Eterno permitir, nós vamos iniciar o estudo do livro de Bereshit, trazer um resumo desse livro, né? Trazer um resumo desse livro para você conhecer um pouquinho mais o livro de Bereshit, não o conteúdo de todo o texto, que nós vamos logo recomeçar a estudá-los, daí tão logo terminemos o livro de Devarim, nós iniciaremos o livro de Bereshit, mas trazer para você um condensado, um resumido desse livro para você, né, para você acompanhar esse estudo. Então, para conhecer um pouquinho mais, você precisa acompanhar o próximo estudo. Então, shalom, shalom, tenha uma boa noite de descanso, reflita sobre esse texto, qualquer comentário você mande aí nos comentários do estudo, né? E amanhã nos encontraremos novamente aqui, né, com não sei qual Moré que vai nos falar sobre a próxima porção da semana, a próxima Paraxá, mas com certeza será um Shabat maravilhoso para todos. Shalom, shalom.